Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é domingo, dia 16 de agosto de 2020. Eu gostaria de lembrar que nesta semana, no dia 12, nós estivemos comemorando o Dia do Presbiterianismo Brasileiro. Essa data foi escolhida pelo fato de que no dia 12 de agosto de 1859, no porto da cidade do Rio de Janeiro, desembarcou o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, que foi o reverendo Ashbel Green Simonton. Foi o primeiro homem da nossa denominação presbiteriana a vir para o Brasil como missionário, e foi ele quem implantou a primeira igreja presbiteriana no Brasil, além de o primeiro presbitério e de ter também ordenado o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Em alusão a esse fato, em nossa denominação, Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, nós também escolhemos o mês de agosto como sendo o mês de comemoração da obra missionária. Todos os meses, quando nós contribuímos com a nossa denominação, através dos nossos dízimos e ofertas, uma determinada quantia é reservada especialmente para a obra missionária, além das ofertas especificamente lançadas ou levantadas para a obra missionária todos os meses. Mas no mês de agosto nós temos o levantamento de uma oferta especial. Então eu gostaria de lembrar aos irmãos da nossa igreja que este mês, com muito carinho, nós devemos pensar ainda mais e orar ainda mais pelos nossos missionários e também reservar uma oferta especial que é destinada ao ministério deles. E em alusão a isto, meus irmãos, ou trazendo à nossa mente a importância da obra missionária, eu gostaria de ler para a nossa meditação hoje o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 15. Vamos ler então. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem eles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Nós temos a cada dia o grande privilégio de abrir nossas Bíblias e ler nelas as palavras de Deus dirigidas a nós
tanto para a nossa vida presente quanto para a eternidade. Porque o Senhor, que é o pastor das nossas almas, que nos ama e que em seu amor escolheu-nos, também escolheu aqueles a quem Ele desejou para escreverem as Escrituras. Escrituras que foram por Ele, Deus, inspiradas e que são a maneira como nós podemos conhecê-lo. Além disso, além da inspiração das Escrituras e de sua redação, o Senhor também, através dos tempos, tem escolhido e chamado homens para que esses, por sua vez, fielmente transmitissem de geração em geração aquilo que foi escrito pelos antigos apóstolos e profetas do Senhor. Também neste caso, o de levantar pregadores, a motivação é o amor que Deus tem por nós e o desejo que Ele tem de manifestar a nós a sua eterna salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui neste texto que nós acabamos de ler, temos mais uma evidência disto. No capítulo anterior aqui do Evangelho de Mateus, ele termina dizendo que o Senhor Jesus olhava para as multidões e entendia e percebia como as multidões estavam espiritualmente cansadas e aflitas, como ovelhas que não têm um pastor. E Jesus, então, ensina aos seus discípulos no sentido de que eles deveriam orar a Deus e pedir a Deus, que é o Senhor dos campos evangelísticos, que Ele levantasse obreiros para que pudessem pregar a palavra de Deus. Então os discípulos deveriam orar. Mas agora no capítulo de número 10, depois de ensinar os seus discípulos no sentido que devem orar, o Senhor Jesus, dos muitos discípulos que Ele tinha, escolheu 12, que seriam depois chamados de apóstolos. E esses 12 deveriam ir pelas terras da Judéia, da Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Tempos depois, todas as nações do mundo seriam contempladas pelo Senhor Jesus. Mas como está escrito que o Evangelho deveria ser primeiro pregado aos judeus, assim o Senhor Jesus escolhe esses 12 e os envia para agirem em seu nome. E deu a eles toda a autoridade para isto. Seriam capazes de expelir demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, indicando assim que estavam revestidos de autoridade. Mas eles tinham uma tarefa principal: pregar o reino de Deus que já estava entre eles. Quando nós olhamos para o capítulo 10 como um todo, e também o capítulo 11, nós aprendemos que primeiramente o Senhor Jesus estava se dirigindo aos 12 apóstolos que Ele escolhera, para aquele seu ministério naquele momento. Mas também vemos a partir do versículo de número 16, que o Senhor Jesus não estava contemplando apenas aqueles dias, mas a obra da evangelização do mundo inteiro que deveria continuar após a sua morte e ressurreição pelos nossos pecados. Então o Senhor Jesus amplia o horizonte aqui e passa a falar não somente dos 12, mas também a respeito daquilo que enfrentariam, daquilo que experimentariam todos os pregadores da palavra de Deus através da história. E existem certas coisas aqui que dizem respeito, então, não somente àqueles 12, mas a todos os pregadores que Deus tem levantado e que tem enviado. Pois através dos tempos, o supremo pastor das ovelhas continua a levantar pastores para que eles trabalhem em seu nome. Eu gostaria de, para a nossa meditação de hoje, então, destacar 3 ensinamentos, 3 ideias que nós podemos ver aqui, ou princípios estabelecidos na palavra de Deus a respeito desta maneira que Deus determinou para que as pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. 3 princípios, ou melhor, 3 verdades a respeito dos homens a quem Ele chama para pregar. A primeira delas: os pastores, como eu tenho afirmado
várias vezes até agora, são homens chamados por Deus, escolhidos e chamados por Ele. Versículo de número 1 está escrito assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E em seguida Mateus passa a mencionar o nome dos 12 discípulos escolhidos e que já estão assim sendo designados como apóstolos. É interessante notar, meus irmãos, a diversidade de cultura, de temperamento, de personalidade, de dons naturais que havia entre estes 12 homens escolhidos. O primeiro a ser mencionado é um homem chamado Simão, a quem mais tarde Jesus chamaria de Pedro, porque Pedro seria como uma pedra viva na edificação da igreja do Senhor Jesus. Ele se tornaria uma das pessoas principais entre os 12 apóstolos. Mas também são chamados outros cuja história posterior praticamente nada nós sabemos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Bartolomeu e esses outros. Alguns são pescadores pouco letrados, provavelmente até analfabetos. Outros são homens versados na leitura. Nós temos aqui Bartolomeu, que também é chamado Natanael, e que é um homem assim, de um espírito dado à contemplação. Temos Pedro, que é mais dado, digamos assim, à falação. Não é um homem de ficar muito quieto, muito parado. Tiago e João, 2 irmãos, são impetuosos. Entre os chamados está um homem chamado Mateus, que é o autor deste evangelho. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. E Simão, que era da seita dos Zelotes. Os publicanos, cobradores de impostos a serviço do governo romano, eram, na maior parte das vezes, considerados traidores da pátria ou da nação judaica. Por outro lado, os Zelotes eram um grupo para-religioso com inclinações militares que eram terminantemente contra o pagamento de impostos. Certo comentarista disse que, em outras circunstâncias, Simão, o Zelote, não hesitaria em cravar uma faca no peito de Mateus. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, estes homens são reconciliados. Também é de se notar que eram homens. E pelo fato de serem homens, isto é, seres humanos, eram falíveis, limitados. E na medida em que nós vamos lendo o Novo Testamento, percebemos que eram pecadores, muitas vezes cheios de dúvidas, muitas vezes propensos ao desânimo, muitas vezes sujeitos à precipitação. Para usar a frase tão conhecida de John MacArthur, eram 12 homens comuns. E em conexão com isto, com o fato de terem as suas limitações, há mais uma observação que eu gostaria de fazer. É que o texto mostra para nós como eles são designados aos pares. Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, e assim por diante. Eu queria comparar com o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Me parece, meus irmãos, que há uma razão muito forte para Jesus tê-los separado de 2 em 2 aos pares. É porque é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Porque se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Isto é, um ajuda o seu companheiro em todo o tempo. Mas há uma outra coisa em comum entre estes homens tão diferentes no seu temperamento, na sua cultura, simples e limitados. Há uma coisa em comum, o fato de que todos eles foram escolhidos e chamados e enviados pelo Senhor Jesus. E por causa disso eles também foram capacitados, receberam de Cristo a autoridade, isto é, receberam de Cristo o poder
para agirem em seu nome e também no direito. Jesus tinha muitos outros discípulos. O apóstolo Paulo diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 crentes. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, nos conta que em outra ocasião o Senhor Jesus enviou 70 dos seus discípulos para pregar o Evangelho. Então este fato de que Jesus aqui escolhe e chama estes 12 para serem apóstolos ilustra um princípio vital para a igreja do Senhor Jesus. É que somente devem ser enviados ou somente devem ser ordenados para o ministério da pregação da palavra, como pastores, como missionários, aqueles a quem Jesus escolheu. E o fato dele escolher esses 12 aqui para serem apóstolos também é o cumprimento de uma antiga promessa de Deus feita ao seu povo. Vamos ler Jeremias capítulo 3, versículo 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. A igreja do Senhor, desde o Antigo Testamento, muitas vezes padeceu de um grave mal. O fato de que algumas pessoas a si mesmos se intitulam pastores, ou profetas, ou apóstolos, homens a quem Deus não chamou, homens a quem Deus não enviou, homens a quem Deus não revelou sua vontade, mas homens que resolveram contar os seus próprios sonhos como se fossem palavras de Deus, as visões do seu próprio coração. Assim então estava acontecendo nos dias de Jeremias, mas Deus fez uma promessa: eu darei a vocês pastores, homens de acordo com o meu coração, isto é, de acordo com a minha vontade, homens que apacentem com conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, e que com inteligência, com entendimento espiritual, com discernimento, pastoreiem vocês. Assim, pois, aqui em Mateus capítulo 10 e depois no capítulo 11 também, nós vemos a respeito da escolha desses 12 e como eles saem pregando o Evangelho e depois como eles voltam felizes porque Deus usou a vida deles poderosamente. Isso então, meus irmãos, nos leva a uma segunda consideração. Os pastores são homens comissionados pelo Senhor Jesus. Isto é, são homens que têm uma missão. Nos versículos 5 a 8 aqui do nosso texto, nós lemos a respeito do que esses 12 deveriam fazer. Naquela primeira viagem, eles deveriam limitar o seu ministério ao território israelita, que por si só já era extenso demais, até mesmo para que o Senhor Jesus o percorresse todo. À medida em que eles seguiam da mesma forma que Jesus, deveriam pregar que o reino de Deus estava próximo, deveriam curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Com isso eu não estou dizendo, meus irmãos, entender que o exercício dessas obras extraordinárias é missão de cada homem chamado para o serviço da palavra de Deus. Primeiro, porque o ministério dos apóstolos foi algo singular. Isto é, foi único. Eles, juntamente com os profetas do Antigo Testamento, foram os homens escolhidos por Deus para nos dar as Escrituras Sagradas. Na qualidade de apóstolos de Jesus, eles foram investidos da mesma autoridade que o Senhor, no sentido de que aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles faziam, era na mesma autoridade, ou numa autoridade equivalente à do Senhor Jesus, quando eles agiam em seu nome. Os apóstolos eram embaixadores, mas não apenas isto. Eles eram missionários, mas não apenas isto. Eles eram pastores, mas não apenas isto. Eles eram, digamos assim, procuradores, homens que tinham a mesma autoridade do Senhor Jesus enquanto agiam em seu nome. Por isso, assim como nós lemos no Antigo Testamento os escritos dos profetas como palavra inspirada de Deus para nós, assim também nós vemos no Novo Testamento os ensinos dos apóstolos de Jesus como palavra autoritativa de Deus para nós.
E depois destes, então, não lemos em lugar algum, nas Escrituras Sagradas, que Deus tenha levantado homens com a mesma autoridade. E é neste sentido, então, que nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, no sentido de que a igreja está fundamentada ou fundada sobre o fundamento que foi colocado pelos apóstolos e pelos profetas. Isto é, este fundamento é o Senhor Jesus, conforme ele é revelado para nós na sua palavra. Mas essa mesma palavra também nos diz que Deus não levantou somente estes para serem pregadores. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, nos diz que Deus deu à igreja homens com diferentes dons, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E também não entendemos, meus irmãos, que os homens se levantam através dos tempos como ministros da sua palavra, devam ter o mesmo padrão de vida econômica ilustrado aqui no nosso texto, com relação aos 12. Não tem o mesmo mandamento que receberam os 12 nesse sentido. Aliás, aqueles que nos dias de hoje se entendem como tendo autoridade de apóstolo, também deveriam, então, não apenas dizer que tem autoridade e dons, mas adotar o mesmo modo de vida, isto é, não se prover de ouro, nem de prata, nem de 2 túnicas, etc. Mas, não obstante o ministério dos 12, que assim como os 12 patriarcas de Israel são agora os patriarcas da igreja do Novo Testamento, apesar dessas coisas todas, nós temos aqui alguns princípios que são verdadeiros para a vida de todos aqueles que são chamados para pregar a palavra. Primeiro, é que aqueles que são chamados para ministrar a palavra de Deus são homens que têm o mandado de Deus para cuidar das ovelhas de Cristo. As ovelhas são de Cristo. Segundo, são homens que usam os seus dons, os dons que o Senhor deu a eles, para o cuidado dessas ovelhas. Terceiro, são homens que, ainda que sejam sustentados através do seu ministério, vivem de modo simples, sem apego ao dinheiro e a bens materiais. Assim, conforme os dons que o Senhor concedeu a cada um, os pastores devem servir em nome de Cristo, anunciando o reino de Deus, fazendo o que estiver ao seu alcance para alimentar as ovelhas do Senhor com a palavra de Deus, aliviar os sofrimentos humanos, transmitir a graça e a paz que vem do Senhor, para a graça e a paz que eles mesmos receberam de Jesus, para que as pessoas alcancem o reino de Deus através do seu ministério. Enfim, os pregadores são pessoas que foram de tal maneira impressionadas pela palavra de Deus, que ouviram a voz do Espírito Santo a chamá-los, que disseram sim ao Senhor e agora têm este cuidado com o rebanho de Deus. Terceira verdade que eu gostaria de destacar: os pastores são homens com uma mensagem dada por Jesus. Todos os ministros da palavra são ministros, isto é, são servidores, são servos da palavra. E com isto, meus irmãos, eu gostaria de fazer 3 observações que julgo extremamente importantes. A primeira delas é que o ministério da palavra, como já temos afirmado, não é fonte de lucro, não é fonte de riqueza material. Versículo 8 está escrito assim: de graça recebestes, de graça dai. E no versículo de número 10, Jesus diz que o pregador do Evangelho, por causa do seu trabalho, é digno do seu alimento. Em Lucas capítulo 10, aquele contexto paralelo, quando Jesus envia os 70, ele diz que digno é o trabalhador do seu salário. E em 1 Timóteo, Paulo cita o ensino de Jesus em Lucas capítulo 10 como base para o fato de que os pastores devem ser remunerados pelo seu trabalho pastoral. Mas ao mesmo tempo em que os ministros devem ser remunerados pelo seu trabalho, Deus enfatiza que não podem ser pessoas que servem por dinheiro e bens.
não podem ser amantes do dinheiro, ou como diria Pedro, não podem ser cobiçosos de torpe ganância. Porque se eles próprios fossem pessoas que amam o dinheiro, como é que poderiam ajuntar tesouros nos céus? E como eles poderiam levar para o céu outras pessoas se eles mesmos não estão indo para lá? Então, assim, eles devem ser pessoas despreendidas de bens materiais. Agora, ainda que Deus, em sua soberania, coloque certos ministros numa posição social que os favoreça financeiramente, em si mesmos eles devem ser servos da palavra e não negociantes ou mercadejadores da palavra. Se Deus lhes concede bens materiais, se Deus faz com que certos ministros tenham uma posição vantajosa socialmente falando, se são ricos, isso não é problema algum, desde que coloquem os seus bens materiais a serviço do reino de Deus. Porque para os mercadejadores da palavra, a sentença bíblica é a de condenação. Uma segunda observação é que o ministro da palavra tem uma mensagem que recebeu de Deus e é isto que ele deve anunciar. Versículo 7, o Senhor Jesus ordena: pregai que está próximo o reino dos céus. Isto significa que o pregador, aqueles a quem Deus escolheu, devem falar a respeito de Jesus, falar em seu nome e observar que é Jesus mesmo quem prescreve ou quem ordena o conteúdo daquilo que deve ser anunciado. O apóstolo Paulo entendia isto, por isso ele escreveu a respeito de como deve ser cada ministro, quando ele disse assim, em 2 Coríntios 4, versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Também em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu sei, meus irmãos, que pelos padrões do pensamento moderno, o apóstolo Paulo não parecia ter muita perspicácia quanto ao seu público-alvo na cidade de Corinto. Porque Corinto era uma cidade de pessoas orgulhosas da sua herança grega e filosófica. Eram pessoas que se julgavam altamente intelectualizadas, gente que se deleitava na filosofia grega. Aliás, a palavra grega, filosofia, é uma palavra muito bonita, que significa amor à sabedoria. E o apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha qualidade suficiente para usar uma linguagem rebuscada, filosófica, que agradasse as pessoas de Corinto e que, por assim dizer, humanamente falando, tornaria o seu discurso mais palatável, mais fácil de ser agradável às pessoas ali. E certamente as pessoas o admirariam pela sua linguagem altamente filosófica. Mas o apóstolo Paulo tinha tanto temor de Deus e sabia que a pregação é uma coisa séria. Sabia que a pregação tem a ver com a salvação eterna e ele não podia arriscar as almas dos seus ouvintes chamando atenção para si mesmo. O apóstolo Paulo nunca foi uma pessoa preocupada em pregar-se a si mesmo ou apresentar-se a si mesmo. Nunca foi uma pessoa dada a ficar falando a respeito das suas crises e triunfos existenciais. Ao contrário, o apóstolo Paulo foi uma pessoa que se dedicou a pregar aquilo que traz salvação. E ele diz aqui, apresentar a Jesus Cristo crucificado, morto na cruz pelos nossos pecados. Isso era um escândalo para os judeus, isso era uma loucura para os gregos, mas é o poder de Deus para a salvação, e é o que as pessoas precisam ouvir. Por isso, era isto que o apóstolo Paulo pregava, deixando de lado ou
minimizando toda a sua cultura para pregar aquilo que é a sabedoria de Deus, o Evangelho do Reino, a vida eterna, a salvação da alma. Então, como Paulo diz, ele é servo dos homens, mas por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus, ele faz de tudo para ganhar as pessoas para o reino do Senhor. Mas em terceiro lugar, isto significa que eles têm uma mensagem infalível. Quando os pregadores do Evangelho falam aquilo que a palavra de Deus está dizendo, significa que o próprio Senhor Jesus está falando por intermédio deles. Quando eles pregam a mensagem que Cristo pregou, a mensagem do reino dos céus, da salvação que foi trazida, que os pecados foram perdoados através da fé, que a comunhão com Deus foi restaurada, quando eles anunciam que todo aquele que crê não perecerá, mas tem a vida eterna, quando em nome de Cristo eles exortam os homens a se arrependerem dos seus pecados, a se reconciliarem com Deus, estão falando daquilo que, embora seja loucura para alguns, escândalo para outros, é poder de Deus para a salvação. Deus está falando por meio deles. A palavra de Deus, que é verdadeira, que é eficaz, que é fiel, que é salvadora. E através de todos os tempos, à medida em que esta mensagem da salvação é anunciada e recebida com fé, milhões e milhões de pessoas estão sendo salvas. O número dos eleitos de Deus está sendo alcançado, vidas estão sendo transformadas. Mas note, por ser uma mensagem de Deus, uma mensagem que diz respeito à eternidade, para muitos, aqueles que deixam de crer, é uma mensagem também de condenação. Veja os versículos 14 e 15. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Sim, Sodoma e Gomorra são colocadas aqui pelo Senhor Jesus como exemplo de perdição eterna para aqueles que deixam de crer na sua mensagem. Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo, assim também aqueles que deixam de crer no Senhor Jesus comparecerão perante o tribunal de Deus para serem julgados de acordo com a sua falta de fé no Salvador. Então nós vamos concluir, meus irmãos. Nós aprendemos aqui, através da escolha e do envio dos 12, algumas verdades que dizem respeito a todos os ministros da Palavra de Deus. Isto é, que a cada geração Deus tem escolhido, Deus tem dado uma missão e Deus tem capacitado certos homens para falarem a sua palavra e desta forma agindo em seu nome. Se você crê no Evangelho, é porque alguém pregou o Evangelho para você. Se eu creio no Evangelho, é porque alguém pregou o Evangelho para mim. Esta é a maneira de Deus trabalhar. É por isso que nós, no começo da nossa mensagem, fizemos alusão ao primeiro missionário presbiteriano aqui no Brasil, que era um norte-americano com apenas 26 anos de idade, que morreu aos 34, mas que em 8 anos de ministério foi instrumento de Deus para a conversão das primeiras pessoas, para a ordenação do primeiro-ministro presbiteriano na nossa terra, um homem muito usado por Deus. Hoje nós somos milhares de herdeiros do ministério daquele homem. Fizemos alusão também aos nossos queridos irmãos missionários que estão trabalhando nos mais diversos campos do Brasil. Homens chamados por Deus, que assim como os pastores das igrejas locais, têm a missão de pregar a palavra de Deus com fidelidade, amor, assim ganhando vidas para o Senhor Jesus. Qual deve ser a nossa atitude
diante do ensino da Palavra de Deus. Primeiro, gratidão ao Senhor Jesus, o nosso Supremo Pastor, pois Ele mesmo tem chamado outros para agirem em seu nome, manifestando assim o amor e o cuidado que o Senhor Jesus tem para com a sua igreja. Inclusive, gratidão a Deus também pela vida dos nossos pastores, inclusive aqueles que já se foram, aqueles que foram os pioneiros a ministrar a palavra de Deus para nós. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Devemos nos lembrar, devemos nos recordar com carinho daqueles que já se foram, mas que nos ministraram a palavra do Senhor. Muitas vezes trabalhando de modo pioneiro em dificuldades indescritíveis, mas que foram fiéis ao seu chamado. E nós somos seus herdeiros. Nós temos sido abençoados por causa da vida deles. E devemos, atentando para a sua fidelidade, para o fim de suas vidas, imitar a fé que eles tiveram. Em segundo lugar, nós também devemos atender aos cuidados que os pastores têm dispensado às suas ovelhas. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outras. As ovelhas devem ser ovelhas, no sentido de que se submetem aos seus pastores, submetem o cuidado de suas almas a eles, porque um dia eles têm consciência de que prestarão contas a Deus pela maneira como ministraram a palavra de Deus em suas vidas. E à medida em que eles ministram a palavra de Deus, as ovelhas devem ouvi-los, devem ser submissas, para que eles possam fazê-lo com alegria, possam fazê-lo com tranquilidade. Em terceiro lugar, conforme o ensino do Senhor Jesus, todos nós devemos também orar e pedir que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Em quarto lugar, cada um de nós, à medida em que ora, deve também se colocar nas mãos do Senhor. Senhor, tu desejas que eu vá para o campo missionário? Ou tu desejas que eu seja um pastor na tua igreja? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Como eu disse, Simonton chegou ao Brasil com apenas 26 anos de idade. Um jovenzinho, mas foi tão usado por Deus. Teve uma vida curta, mas tão frutífera para o Senhor. A melhor maneira como alguém pode investir a sua vida neste mundo é usando tudo que é e tudo que tem para a propagação do reino de Deus. Seja qual for a sua área de vocação, mas pregando o evangelho do reino de Deus, proclamando o nome santo de Jesus. E em quinto lugar, meus irmãos, nós particularmente da nossa denominação, lembremos-nos que neste mês estamos levantando uma oferta especial. Façamos isso com dedicação, com alegria, porque Deus ama a quem contribui com alegria, com fidelidade, para que os nossos irmãos sejam sustentados neste ministério tão glorioso para o qual o Senhor os tem chamado. Vamos orar, meus amados. Santo Deus, eterno Pai Celestial, louvamos o Teu nome, porque assim como a Tua palavra nos mostra, nos ensina, assim o Senhor age na Tua igreja. A cada geração, despertando a mente e o coração de homens escolhidos por Ti, para como ministros da Tua palavra, pregarem o Teu Evangelho. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada pastor, de cada missionário,
de cada pregador que o Senhor tem chamado e enviado através da tua igreja. E rogamos que o Senhor, na tua imensa bondade, esteja despertando muitos outros, chamando muitos outros para a pregação da tua palavra, do teu maravilhoso evangelho da salvação em Cristo Jesus. Oramos com gratidão pelos nossos pastores do passado. Oramos desejando ser fiéis como eles foram, desejando seguir seus bons exemplos. E também, Senhor, pedimos a Ti que na nossa presente geração, cada um de nós seja fiel ao chamado que Tu tens dado para cada um de nós. Rogamos, Pai, que o Teu povo, movido pelo amor do Senhor, pelo amor da Tua palavra, pelo amor dos irmãos que estão nos campos, contribua generosamente e assim todas as necessidades sejam amplamente supridas para a glória do Teu santo nome. Oramos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam, meus irmãos, com vocês e com todo o povo do Senhor, espalhado sobre a terra, hoje e para sempre. Amém.